Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Karina Pelanda, sou gerente de recrutamento e seleção aqui da RH Nossa e hoje a gente vai dar início aí à terceira temporada do podcast Nossa Conexão. E o nosso objetivo é desmistificar um pouquinho o mercado de trabalho, tecnologias e a gente ter aqui, num bate-papo bem tranquilo, alguns insights que vão aí abordar a vida dos candidatos, os nossos clientes e poder contribuir aí com essa jornada de busca de uma nova oportunidade que a gente sabe que é uma jornada que assusta tanto, né? Então a ideia é essa e hoje a gente está aqui então com o Léo, que é nosso analista de recrutamento e seleção. Léo, dá oi pra galera. Oi pessoal, tudo bem? E com o Dario, que é o diretor de produtos da Fluxcore, né? A Fluxcore é uma empresa que nos apoia aí na parte de tecnologia e sustentação na RH Nossa. Então é o mestre Cuca aqui da tecnologia. Dario, dá oi pro nosso time. Oi pessoal, tudo bem? Então, obrigada meninos por estarem aqui com a gente, né? A ideia hoje realmente é poder apoiar os candidatos, né? Eles entenderem um pouquinho do que vem acontecendo e apoiá-los aí nos seus cadastros, em como fazer isso da melhor forma possível, conseguindo realmente candidatar-se e terem sucesso aí nos seus processos seletivos. E começando então esse bate-papo, né? Eu queria falar que existe um mito bem gigante aí em relação aos sistemas de seleção, que são os famosos ATS, né? E eles são considerados vilões dos processos seletivos. O pessoal acredita que o ATS é o sistema que descarta o candidato, né? E as pessoas têm muito medo e até uma certa resistência aí com os ATS. E aí a gente queria entender de fato o que existe dentro dessa caixa preta do recrutamento e seleção, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre o ATS. E é verdade, meninos, que o robô, né, que está morando dentro do ATS descarta o candidato? E aí eu vou deixar a gente conversar, vamos ver aqui quem que tem primeiro aí um insight para trazer e a gente vai seguindo aí no nosso bate-papo. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro é que ele não é o vilão, né? Ele tá ali realmente para apoiar o processo seletivo e principalmente o recrutador. Então, hoje, ele faz uma análise, né, por uma aderência de perfil. Então, por exemplo, se, né, o colaborador, uma vaga de operador de empilhadeira, por exemplo, né, e o currículo dele está mais voltado para uma vaga, para um perfil de auxiliar de apoio logístico, possivelmente ele não vai ter mesmo aí, né, uma aderência à posição. Então, o ideal realmente é ele ter no currículo dele, né, palavras-chave que sejam semelhantes ali com o que a vaga estava pedindo. Então, hoje, de repente, alterar um pouquinho ali o currículo, colocar palavras que sejam semelhantes mesmo ali à posição, para que realmente tenha aí ele seja o primeiro da fila, né, ali no momento que o recrutador for realizar mesmo a triagem, né. E assim, né, eu concordo totalmente com o que você está falando. A tecnologia em si, ela não tem intenção, né? Ela não é boa ou ela é má, ela não é vilão ou heroína do processo. Mas como que a gente usa essa tecnologia a favor ou contra, né? Eu só dou um passinho um pouquinho para trás e falando um pouco de números. Se nós olharmos, tem até relatórios da KPMG, por exemplo, no terceiro quadrimestre do ano passado, empresas de recrutamento e seleção ou empresas que possuíam um departamento que faziam vagas para dentro de casa, eles saíram de 11% para 44% com o uso de inteligência artificial ou montando seus modelos de ATS. E segundo a Salesforce, até o final de 2027, a gente vai ter 80% dos processos de recrutamento e seleção sendo apoiados por ferramentas. Então, assim, acho que a gente só tem que tomar um cuidado, não é uma questão de gostar ou não, a gente vai participar desse processo. Quem está nesse meio vai participar desse processo. E aí, Léo, você está completamente certo, como que aí a gente tem que desmistificar como que a máquina enxerga esse tipo de coisa. Eu quero deixar o meu currículo bonito, eu quero trocar termos, eu quero usar minha jornada, eu não quero usar experiência. Será que é legal fazer isso daí? A primeira fase do processo não é um humano que vai te ler, é uma máquina. Então, assim, como que eu preciso me comunicar com a máquina para que a minha comunicação seja mais assertiva e eu consiga ser visto pela máquina, que é o que a gente não tem hoje e é uma grande reclamação, é uma dor de mercado, né? E uma coisa que a gente vê é que muitas vezes, por conta de ser a máquina que faz a leitura em primeiro lugar, muitos bons currículos nem chegam no recrutador, né?
outros currículos estão ali, ou ele vai buscar em outras fontes, mas aqueles bons currículos não chegam, que me dá a sensação de que não está relacionado a um bom candidato, a um ruim candidato para a vaga, né? Até porque isso não existe, na verdade, a gente sempre diz que é o candidato certo para a vaga certa. Mas está muito mais voltado à forma do alinhamento dos dados, né? O dado do currículo... Da própria aderência, né? Exatamente. Então, o dado que consta no currículo, que é o dado que o robô vai entender que faz sentido para aquela posição. Exatamente. E assim, Karina, eu acho que do nosso lado, como recrutadores, tem uma responsabilidade gigantesca. Quanto mais superficial for a nossa descrição de vaga, pior é para a máquina também. Quanto mais contexto eu dou para a máquina, melhor é para ela poder analisar os nossos candidatos. E isso que você comentou causa uma frustração gigante, não só no candidato, causa uma frustração gigante no recrutador também, porque, poxa, mas será que eu só tenho esses candidatos? Por que eu não estou recebendo demais candidatos dentro do processo? Eu acho que o grande segredo daqui para frente não são as empresas que vão conseguir selecionar mais rápido, são as empresas que vão conseguir selecionar os melhores. Então, como que a gente vai ter que usar máquina? Fato, não tem hoje, você melhor do que qualquer pessoa pode falar, a RH nossa hoje fecha mais de 1.000 vagas por mês. Então, para fechar 1.000 vagas, vai se analisar 30, 50 mil candidatos. Para se analisar 50 mil candidatos, imagina quantos candidatos não são analisados pela máquina. Sim. Não tem como fugir desse cenário. Agora, a gente precisa adequar o recrutador para escrever melhor, a gente precisa adequar o candidato para que ele entenda as necessidades da vaga e faça a adequação do seu currículo. E como que se faz isso? Quais são as palavras-chave, quais são os verbos de ação, como que a gente pode auxiliar o candidato dentro desse processo? Até quem sabe também, na própria descrição, né, puxando um pouco o que o Daryl trouxe, na própria descrição do processo mesmo, né? Então, o recrutador descrever exatamente ali todas as atividades que o colaborador vai ter dentro daquela empresa, né? Como que vai funcionar o dia a dia dele, porque possivelmente talvez não sendo claro ali no processo seletivo, a máquina mesmo não vai ler ali o perfil e não vai trazer perfis que são aderentes talvez. Então, realmente, eu acho que vai muito do recrutador também, a forma que ele vai colocar, a forma que ele vai postar aquela vaga nas diversas plataformas de emprego, né? Eu falo sempre isso, desculpa, Daryl, Claro. mas eu falo sempre isso pro time lá, às vezes é gastar tempo no planejamento, né? Porque a gente tem, e principalmente quem trabalha em consultoria, mas de uma forma geral, quem faz recrutamento e seleção normalmente tem um SLA curto, né? Assim, o gestor, ele sempre quer receber o candidato logo. Então, a gente trabalha com uma pressa, né, de SLA muito curto, realmente. E aí, a gente faz as coisas numa velocidade que, às vezes, não é o melhor para a qualidade, né? Então, não descreve, talvez, tudo que tem que descrever da posição, não se atenta às palavras-chave daquela função. E aí, consequentemente, quando eu vou ler um currículo, não casa, né? Exato. Não dá esse match, realmente. Então, o tempo que eu gasto realmente pensando e planejando o que eu vou descrever desse perfil faz toda a diferença na busca do candidato. Esse gastar tempo do começo te economiza um tempo absurdo lá no final do processo, que aí, com certeza, a sua assertividade na seleção vai ser maior. E aí, puxando um gancho e falando dessas questões da responsabilidade do recrutador nesse meio, hoje a gente está saindo muito da parte técnica e entrando muito da parte de competência. Se nós olharmos, segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente vai passar por um processo de requalificação profissional gigantesco. Sim. Então, assim, mais de 50% dos profissionais vão ter que reaprender a trabalhar, eles vão ter que aprender novas tecnologias, novas stacks daqui até 2030. Então, assim, poxa, eu vou contratar um cara olhando pelo histórico do que ele já executou ou pela competência? A chance de contratar por competência e ter sucesso é muito maior do que eu contratar pelo histórico. Vamos falar de competência, e pegando o gancho que você falou, Léo. Aí a gente começa a jogar uma competência muito genérica na descrição. Eu quero saber alguém que tem uma boa comunicação. O que é uma boa comunicação para essa vaga? Essa pessoa está se comunicando com quem? Quem são os stakeholders? Eu estou me comunicando com o nível executivo, no nível estratégico, tático, operacional. Que tipo de comunicação eu quero? Que tipo de liderança eu quero? Eu quero uma liderança que seja executiva, que esteja no chão de fábrica tocando bumbo, ou não. Então, assim, esse gastar tempo no início do processo vai ser muito importante para a máquina. Se você colocar só a competência comunicação lá, qualquer pessoa que escreva comunicação vai passar pelo filtro. Que tipo de comunicação eu quero? Exato. Eu acho que também o recrutador ele tem que ter uma análise, ele tem que ser muito crítico quando ele vai realmente fazer o processo seletivo com a própria vaga. Então, não exigir talvez tantas competências ali que o candidato ele não vai utilizar no dia a dia.
Então, a gente tem um exemplo da competência de comunicação, mas hoje tem muita questão, por exemplo, do inglês, né, ou de um Excel avançado, mas ele vai utilizar isso mesmo ali no dia a dia dele, né? Será que ele vai ter isso mesmo ali, aquela competência? Não é uma vaga, talvez, num auxiliar de produção, no que ele vai usar o inglês? Eu acredito que isso também nós vemos que todas as empresas estão colocando bastante essas competências ali, né, colocando sempre ali na descrição que é necessário ter, e talvez por isso também seja aí um impedimento do candidato na hora de se inscrever no processo seletivo, né? E, bom, eu sou suspeita porque, né, a minha área é recrutamento e seleção, e eu podia falar vários temas aqui e misturar tudo. Mas, claro, aí a gente tem que falar da entrevista, né? Porque a gente vai conseguir validar muitas coisas em entrevista. E muitas competências, na verdade, a gente vai precisar efetivamente da entrevista para validar, né? E uma coisa que eu sempre disse também é que o currículo aceita qualquer coisa, né? Assim como eu descrevo a vaga do jeito que eu acho melhor, o currículo de um candidato, ele também aceita qualquer descrição, né? Então, daí a gente poderia divagar aqui falando de entrevista, mas não é sobre isso nesse momento, né? Mas é muito importante que a gente realmente foque naquilo que é necessário para a posição. Exato. Porque realmente eu posso pedir algo que para aquela posição é indiferente e descartar bons candidatos por não terem esta competência ou não incluírem no currículo essa competência, porque ela não faz parte daquela posição. E aí, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, né? Tanto para divulgar a vaga, né, Léo? Que eu acho que faz mais parte do teu dia a dia e também do meu. Sim. Como daí, Dario, você entra contando para nós o que você pensa em relação ao candidato, vale a pena usar as IAs, né, o GPT, Gemini ou qualquer outro para descrever vaga e fazer currículo? O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu sou suspeito para falar. Eu acredito que a IA ela vem muito para apoiar nos processos seletivos, mas ela é como uma ferramenta. Então nós temos que ver ela, nós temos que enxergar ela como uma ferramenta e não como ela vai realizar todos os nossos processos. Então ela está ali para nos apoiar. Então eu acredito que vai muito do comando que nós damos a ela e depois da análise crítica que nós temos com o que ela nos traz. Então o currículo é importante, ela vai auxiliar ali na preparação do currículo ou auxiliar numa descrição de vaga, assim como qualquer outra atividade que se utiliza aí a inteligência artificial, né? Mas eu acredito que precisamos também ter o senso crítico, colocar novas coisas também ali na resposta que ela dá, olhar, ler, realmente ver se aquilo faz sentido e trazer exemplos também de autonomia mesmo para aquela resposta, né? Para não ficar algo também genérico. Senão todos os resultados, a resposta, né, vai acabar se tornando igual aí em todos os candidatos. E nós sabemos que cada um tem um projeto diferente, cada um tem uma qualidade um pouco diferente. Eu acredito que trazer isso também ali, melhorar a resposta que a inteligência artificial nos traz, vai também aí ganhar um espaço maior no processo seletivo, né? Assim, em relação à IA, eu da área de tecnologia, para mim já está aí. Não é uma questão se nós vamos ou não usar. Ela já está aí e acho que tem que ser usada, tanto pelo candidato quanto pelo recrutador. Porque assim, a velocidade que ela te dá é absurda. Só que dentro da Fluxcore, por exemplo, nas ferramentas que nós desenvolvemos hoje, nós falamos, ela é construída por IA, mas calibrada por humano. Por quê? Concordo 100% com você, Léo. Eu vou ganhar velocidade, eu vou ganhar aderência, eu vou ter uma análise muito mais precisa, a capacidade de processamento de informação dela é infinitamente superior à de qualquer humano. Mas, aí trazendo mais um termo de tecnologia, né? Lixo dentro, lixo fora. Se eu coloco algo ruim para IA, ela vai me dar algo ruim. Mais uma vez, a tecnologia ela não tem intenção de ser boa ou de ser má. Ela vai responder alguma coisa que o que nós pedimos para ela. E aí, se eu faço um processo inicial muito bem feito, uma base descritiva de vaga muito bem feita e peço um aprimoramento por IA, um humano de cara conseguir escrever um processo inteiro que a IA faz, eu não acredito nisso. Mas quem vai fazer a revisão? Eu preciso do humano apoiando. Então, assim, eu sempre vou falar do papel do copiloto. Sim. Ela vai te dar velocidade, mas eu acho que nós delegarmos um processo de recrutamento e seleção, isso que eu estou nesse momento agora criando esse tipo de ferramenta. Sim. Mas eu delegar um processo de recrutamento e seleção para uma máquina, eu não faria isso. E você sabe que é legal, que eu costumo fazer, eu pego algo que eu quero, jogo no ChatGPT, por exemplo, pego toda aquela descrição, né, conforme eu dei lá, né, os prompts e tal, e daí eu pego e jogo lá no Gemini. Avalia aqui pra mim e tal, e dou outros prompts. Então, assim, sempre tem possibilidade de melhoria. Ou seja, se a IA fizesse por si só o
completo e o perfeito e não precisasse do nosso senso crítico, seria exatamente igual as duas ferramentas, né? Então é muito legal, porque eu costumo muito fazer essa brincadeira ou de um para o outro, né? Que são os que eu mais uso ali para fazer as descrições. Deve ter coisa muito melhor, né, Dario? Você que busca aí, assim, de forma mais profunda. Mas eu uso os dois e é muito joia. Mas não elimina a nossa avaliação, porque às vezes dentro de uma descrição que era para ser simples, vem algumas coisas assim completamente confusas e que não fazem parte daquela descrição, porque ele é muito genérico, ele busca no mercado, né? Vou usar o teu exemplo, operador de empilhadeira, sei lá, né? Ele traz ali uma descrição muito mais genérica, então depende da minha orientação e daquilo que eu estou dando de ferramenta e de dado para eu realmente ter uma descrição robusta, mas ele organiza os dados, Exato. ele traz realmente de uma forma que deixa isso completo, bem escrito, né? Então, mas ainda cabe uma revisão até para entender se o perfil da vaga que eu estou divulgando é aquilo que Exato. a minha IA criou. Então, pensando do lado do recrutador, eu acho sim super válido, né? Precisa e pode ser usado, mas ainda depende de uma revisão posterior e aí um bater de martelo antes de uma divulgação dentro de uma ferramenta, de uma plataforma, de um ATS vilão, né? Esse processo que você faz, Karina, de validar uma ferramenta com outra, eu acho que é a maior recomendação que eu faço, sabe? Eu não sou apaixonado por ferramenta, eu sou apaixonado por tecnologia. Sim. Então, eu uso o ChatGPT diariamente, eu uso o Cloud, eu uso o Gemini, eu uso o Manus, todas, uma validando a outra. Sim. O que nós temos de inteligência artificial hoje, o que o grande público tem acesso, se chama inteligência artificial generativa. O que é generativa? Ela não tem certeza do que ela está respondendo. Ela é uma ferramenta probabilística, não é determinística. Então, com base na tua pergunta, ela acha que a resposta é essa. Aí existe toda uma questão de construção de semântica, tudo, a gente não vai entrar nesse ponto, mas, mais uma vez, não há certeza. Então, quanto mais profundo for o meu input, mais profunda é a resposta. Mais próximo da certeza ela vai chegar. Só que 100% com você, o olhar humano da revisão, e antes até de um olhar humano da revisão, eu colocar um segundo LLM para analisar a primeira resposta, eu acho que faz total sentido e o ganho é exponencial. E Dario, ainda sobre essa questão, por exemplo, aí das inteligências artificiais, conforme nós fomos utilizando também ela, por exemplo, o ChatGPT, ela vai também se transformando e dando respostas mais aderentes com o que a gente já trabalha, né? Então, realmente, isso é verdade. Então, nós vamos capacitando ela para que realmente ela se torne algo ali, mais ou menos conforme a gente gosta ali no dia a dia, né? Isso acontece, Léo. Dentro da terceira, quarta onda de evolução das ferramentas de IA generativa, foi quando eles colocaram os buffers de memória. Então, assim, ele consegue resgatar todo o teu histórico. Por mais que você vá mudando o chat, ele sabe mais ou menos como é que você trabalha. Sim. Então, ele vai trazendo esse histórico para você. Isso é bom e é ruim. Porque em determinados momentos, e o engraçado da IA generativa, ela sempre vai buscar concordar com você. A gente tem que tomar cuidado com esse viés. A gente não está certo em grande parte do tempo. Sim. E a gente precisa das ferramentas para ser questionado. Que tipo de prompt que eu dou nela para que ela não concorde comigo? Para que ela seja crítica, para que ela seja sincera e não faça esse trabalho de passar pano. Porque, mais uma vez, para o passar pano, para ela me agradar, ela vai alucinar. Se ela alucinar, eu não tenho a resposta. Então, assim, esse é o viés e essa parte ruim dela guardar todo esse histórico de conversa que ela tem conosco. Até porque hoje, até nos próprios pareceres também, ela ajuda muito. Então, durante os processos seletivos, eu vou fazendo o processo ali, escrevendo, né, o parecer do candidato ali durante a entrevista, e depois eu peço para ela auxiliar, né, e melhorar ali aquele texto, e depois eu faço uma análise. Mas eu percebi que conforme eu fui trabalhando ela daquela forma, hoje ela já me entrega algo bem aí que realmente eu preciso ali no dia a dia, né? Depois das orientações que eu fui dando, conforme conforme foi passando os dias, né? E fui utilizando mais ela. Então hoje ela já me traz um parecer um pouco mais parecido com o que eu gosto de mandar para meus clientes, por exemplo. Obviamente passa por aquela análise, a gente tem que mudar uma coisa ou outra, mas em geral eu vejo que ela vai trazendo cada vez mais parecido ali e que ocupa aí a minha necessidade, né? Naquele momento. É você aprendendo com ela e ela com você. Exatamente. Ô, gente, e assim, eu tenho certeza que os candidatos devem estar se perguntando, né? E vale a pena fazer um currículo lindo, cheio de firula, com, né, um layout diferenciado, enfim, né? Porque a gente já entendeu que, ok, vale a pena usar a IA para fazer tanto a descrição da vaga como o currículo, né? Mas o que efetivamente é importante no uso da IA para
descrição no currículo. É tudo isso, realmente, esse currículo lindo, colorido, né? Que a gente vê um monte de currículo, né? De todos os jeitos, no Canva, com a fotinho e tudo mais, mas o que realmente hoje vai fazer com que o analista, né, o recrutador, olhe para o currículo e realmente enxergue ele dentro daquela posição? Olha, eu posso iniciar, Dario? Claro, fica à vontade. Tem bastante propriedade nesse assunto. Então, hoje, tanto pela IA, ela tem um pouco de dificuldade de ler currículos com muitas colunas, então ela tem um pouco de dificuldade, então o ideal do currículo é realmente que seja ali, né, de cima para baixo, mas também, até para o próprio recrutador, eu acho que é um pouco complicado, porque nós vemos ali centenas de currículos por dia, então tentar ficar procurando onde está determinadas informações, está do lado direito, está do lado esquerdo, está embaixo, está em cima, aí tem foto. Então eu acredito que quanto menos informações necessárias você coloca no currículo e mais informações e palavras-chave que sejam de acordo com aquela posição, eu acredito que é 10. Mas realmente um currículo muito colorido ou cheio de colunas, ele acaba até atrapalhando um pouco ali no processo seletivo, tanto para a máquina realizar a leitura quanto para o recrutador. Porque também tem um pouco de dificuldade de pegar um currículo ali e você não saber onde estão as informações. Então o ideal realmente é aquele currículo tradicional, né? Nome em cima, em sequências, escolaridade, experiência, para que realmente seja fácil a leitura, que o recrutador olhe de cima a baixo, né? Assim, eu não tenho capacidade de analisar a parte do recrutador porque não é nada da minha praia. Mas falando do ATS especificamente, imagem é péssimo. Eu vou colocar minha foto, a flor, a foto do cachorro. Para o ATS isso não funciona nada. A questão de estrutura de colunas, sim, coluna única. Dados, informações, cabeçalho, o resto deixa tudo para baixo. Não vai misturando as questões de campo e de tópicos dentro do seu currículo. E um erro que o pessoal comete muito, as grandes ferramentas, os grandes ATS, eles têm uma capacidade de olhar para uma imagem, para uma foto e extrair dado de lá com uma tecnologia chamada OCR. Só que hoje tem muita gente criando as ferramentas para dentro de casa. As pequenas e médias empresas, eles estão sendo inseridas nesse mercado com os seus desenvolvimentos próprios, só que ele não trabalha com OCR. E aí qual é o problema disso? Se eu pego o meu currículo hoje, em Word ou PDF, eu digitalizo, vamos falar de Word, que é texto, eu digitalizo esse currículo e transformo ele num PDF, para o ATS ele é uma imagem. Então assim, para o candidato, não use currículo em imagem, porque se você não está naquele portal das grandes ferramentas que tem o CR para extrair informação, ele praticamente não vai conseguir ler nada do que você está colocando. Qual é o melhor documento? É o que nós chamamos de PDF digital, que ele realmente é originado. Você pegou um arquivo Word e transformou no PDF, ou o próprio DocX, que é um Word mesmo, e vida que segue, é o melhor que tem para fins de ATS. E sempre olhando também, aí acho que é uma dica muito grande para o candidato. No Brasil hoje, ou as pessoas que estão à procura de emprego ou recolocação, normalmente eu tenho um currículo. Com um currículo eu vou procurar 30, 40 vagas. Com essas ferramentas, esse modelo não funciona mais. Um currículo genérico não vai conseguir abranger todas as competências de todas as vagas. Olhe o requisito da vaga e faça a adequação do seu currículo com o requisito da vaga. Se não, mas assim, não estou falando para mentir e nem para você dar um input para IA, porque depois você vai cair na entrevista. Eu ia perguntar isso agora, Dario de Deus, né? Então quer dizer que a gente tem que inventar um currículo para cada posição que a gente vai se cadastrar? Você tem que otimizar o seu currículo para cada posição que você vai cadastrar. Não é inventar um currículo, então. Não é, porque assim, eu vou chegar para uma vaga tech, por exemplo, poxa, eu preciso de uma stack de JavaScript, uma linguagem. Quando eu chegar, beleza, eu passei pelo ATS, ok, eu estou na entrevista, você não foi contratado. Você vai passar por uma prova. Eu sei Excel avançado. Eu vou pedir para ele desenvolver um código em VBA. A pessoa não vai conseguir fazer. E assim, aí você acaba queimando o cartucho teu, do recrutador. De repente, poxa, esse cara poderia me aproveitar numa outra vaga. Eu não vou aproveitar porque ele mentiu no currículo. Exatamente. Eu ainda não entra até dentro muito desse assunto, né? Mas a questão de fotos, por exemplo, também acaba sendo até pode te reprovar ali no processo seletivo, né? Porque nós vemos diversos casos de não ter fotos adequadas ali no currículo. Então, eu acredito que realmente em dúvida, não coloque nenhuma foto, porque ela pode até servir de motivo de reprovo, né? Ali durante a própria captação. Então, eu acredito muito nisso que o Dario trouxe, né? De ter diversos currículos
ali de acordo com a posição que você vai se inscrever. Então, adaptar ele, mas, obviamente, aí sem, né, mentir nenhum fato ali, né, omitir nenhuma informação também durante o processo. Né? E só, eu já vi currículo escrito no Excel, com célula mesclada. Isso é uma dica também para candidato. Não use isso, não faça um currículo no Excel com célula mesclada. Vai para o Word. Claro, eu não sei isso do ATS para frente, eu não sei se tem validade ou não. Mas para o ATS, célula mesclada também é péssimo. Então vamos só recapitular aqui para ficar muito claro para os nossos candidatos especialmente. Então o ATS é o sistema que as empresas usam, todos os que você vai entrar num site e vai fazer o cadastro do currículo. E normalmente esse site ele vai trazer uma estrutura de cadastro. O nosso tem e todos os outros aí de mercado também tem. E aí eu vou fazendo o preenchimento. Ou eu tenho a possibilidade, na grande maioria dos ATS, né, Dario, me corrija se eu estiver errada, de anexar um currículo meu pronto. Nesse momento, você indica eu subir ou um Word ou um PDF que eu transformei o meu Word no PDF. Exatamente. Esse seria o mais legal. Perfeito. E o mais ideal para que o ATS realmente faça a leitura. É o que você vai cobrir a maior gama de ATS que nós temos no Brasil hoje. Então, se por acaso eu não preencho todos os campos que já estão no meu currículo, preencho aqueles que são obrigatórios, até para os candidatos, inclusive, isso é dica, hein, gente? Tem que preencher o nome, tem que preencher o e-mail, o telefone. A gente cansa de achar candidato que a gente não consegue inclusive, né? se candidatar, que a gente não consegue fazer contato depois, né? Então, são dados importantes. Mas, de resto, se eu subir um arquivo bem elaborado, eu consigo realmente estar participando daquele processo normalmente dentro dos ATS. Consegue, porque o ATS ele vai fazer a extração desse currículo. Legal. Então, assim, ele já é criado para facilitar o input por parte do candidato, né? Então, por mais que eu tenha preenchido só os dados de identificação, por exemplo, quando eu subo o currículo, ele já está importando as minhas experiências, os meus resultados, todo esse tipo de coisa. E aí, nesse momento, que é o ideal que eu tenha um currículo limpo, Exato. sem tantas firulas, porque ele vai fazer colunas. a extração. Perfeito. E aí, quando ele faz a extração, se eu tenho esse currículo, como o Léo comentou ali, ele é um currículo mais limpo, a probabilidade de subir as informações de uma forma correta. Ele enxergar, ele vai ver a informação de forma correta e ele vai trazer aquilo lá para fins de score, né? Para ver quem que vai para o recrutador ou quem não vai para o recrutador. Perfeito. E até as fontes também precisam ser fontes claras, né? Por exemplo, o Arial, por exemplo, né? Realmente para que a IA consiga ler. Ou até algum impedimento. A questão da fonte, Léo, não. Tá? Se ele for um Word, um DocX ou um PDF digital, a questão da fonte não interfere. Já estão criando fonte, mas daí não entra nesse caso do candidato, que ela é imperceptível para as IAs. Tá? Justamente para você não ficar usando IA para tudo quanto é processo. Mas assim, eu posso usar qualquer tipo de fonte que tem no Word para escrever um currículo que a IA vai conseguir ler. Agora, se você escreveu com uma Arial, digitalizou aquele arquivo e mandou pro ATS, a chance de você ter problema é grande. Por mais que você tenha escrito no Arial. Porque ele leu uma imagem. Na verdade, ele não consegue extrair informações de uma imagem. Exatamente. É como uma foto. Ele não vai extrair uma informação de uma foto. Exatamente. Puxa, isso é novidade para mim, não. Sabe que eu Mas acredito que pro recrutador, talvez o melhor... Assim, eu vou falar só até o ATS. Mas pro recrutador, por exemplo, acredito que é uma fonte que seja mais fácil de você ter uma leitura e uma visibilidade, é bem melhor. Então, quanto mais limpo o currículo, sempre exatamente, melhor, né? sempre melhor. Mesmo que seja 2 ou 3 páginas, Léo? Ideal que seja uma. Para que a gente consiga ter acesso ler as informações rápidas. Porque, como eu trouxe, são muitos currículos. Então, tem vaga aí que tem 50, 100 candidatos inscritos no processo. A IA ela vai ler, ela vai trazer os melhores, os currículos mais aderentes ali com a posição, mas o restante é o recrutador que vai olhar os finalistas, né? Então, ainda assim, são muitos currículos. Então, realmente é necessário ter informações rápidas, limpas, para que a gente possa olhar o currículo e já, né, ver se vai seguir ou não. Na Fluxcore, pegando bem esse gancho que você comentou, Léo, a gente desenvolveu uma ferramenta agora justamente para auxiliar o candidato. Por mais que eu pegue um currículo de 3, 4 páginas, quando eu faço a otimização do currículo do candidato, de acordo com o job description, ele vai dar uma página e meia, mais ou menos. Ele vai reescrever o currículo do candidato, potencializando verbos de ação, olhando as questões de skill, as questões de competência, mas ele vai ser um currículo objetivo e sucinto. Ele não vai escrever 10, 15 páginas, porque eu passei pelo ATS. Quando eu chegar no recrutador com um currículo de 15 páginas... Coitado do recrutador, né? A chance dele já ler... quero essa ferramenta aí, sabe? Como Vamos pessoa de recrutamento e seleção e como candidato, sabe? Porque eu estava pensando aqui naquilo que você trouxe, no sentido de adaptar o currículo, que não é
inventar, mas Exato. adaptar para determinadas posições. E às vezes a gente, quando faz um currículo, né, e eu já fiz currículo na vida, enfim, né, embora estou há muitos anos lá na nossa, mas já fiz em alguns outros momentos, a gente não sabe muito bem como escrever de outra forma a mesma coisa. E às vezes você vai se candidatar numa posição que ela é um pouco diferente, mas ela é a mesma posição, mas ela requer algumas outras coisas, e a gente fica na dúvida, e eu entendo o candidato, né, ele fica naquela, meu Deus, eu já escrevi tudo, já está tudo aqui. E às vezes é uma forma diferente, é uma palavra-chave diferente, e a gente sozinho não consegue pensar. Então, ter uma ferramenta que pode ajudar o candidato a olhar para uma vaga e dentro daquilo que realmente ele tem de conhecimento técnico e comportamental, adaptar o formato, a escrita daquela posição para que ele seja mais bem visto e mais bem avaliado, faz todo sentido e apoia muito. Foi exatamente o que a gente buscou construir, tá, Karina? O processo normal, eu vou olhar o que a vaga pede e vou reescrever o que eu tenho no meu currículo de acordo com o que a vaga pede. Mais uma vez, potencializando verbos de ação, trazendo as questões de skill e competência destacadas, todo esse tipo de coisa. Mas o candidato teria que fazer isso uma vez para cada vaga. Sim. Nessa ferramenta que nós desenhamos e construímos, o nosso candidato ele sobe uma vez o currículo genérico dele e num módulo de análise ATS, ele vai lá dar um copia e cola da vaga dele, do job description da vaga. E ele vai fazer uma análise do score dele. Aí a ferramenta falou, o seu currículo, de acordo com essa vaga, tem um score 60. E aí nós criamos um módulo de otimização de currículo, que é exatamente o que a gente está falando para o candidato fazer. Olha o que tem na vaga versus o que tem no seu currículo. Ela vai reescrever o seu currículo, sem inventar nada. Mas reescrevendo, readequando esse seu currículo, você faz uma reanálise. Só com a reescrita e com a potencialização de palavras-chave, de skills, a tua nota de score já sobe. Então, assim, a gente auxilia o candidato nesses processos de ATS. Eu acho válido também trazer a questão das palavras-chave, né? Então, onde colocar as palavras-chave também, como colocar elas no currículo. Porque é algo que nós falamos muito aqui no nosso dia a dia, trazemos muito essas palavras-chave, mas como que a gente coloca? Então, talvez as pessoas perdem alguma posição justamente por não colocar essas palavras-chave ali na descrição do currículo. Então, por exemplo, né, vamos utilizar um cargo aí de operadora de caixa. Então, nós sabemos que muitas vezes uma operadora de caixa ela não vai fazer atendimento, né, ali. Então, ela pode apoiar numa reposição, pode apoiar no atendimento a algum outro atendimento ali no mercado. Então, realmente descrever essas atividades ali no currículo. Então, as palavras-chave de reposição, atendimento, né, operação do caixa. Então, essas seriam as palavras-chave ideais para você colocar ali no currículo. Descrever bem as atividades que você tem, porque talvez a nomenclatura da vaga que está ali no seu currículo não seja a mesma que está na nomenclatura ali da vaga que você vai se inscrever. Então, talvez o ATS ele vai ignorar o teu currículo. Mas você descrevendo ali as funções, o que você fazia no seu dia a dia e trazendo essas palavras-chave que sejam semelhantes com o que a vaga está pedindo, também já é... Léo, eu fico tão feliz que está se falando isso. Nossa, fico tão grato. O que eu estou estudando está valendo a pena. O que você está falando são verbos de ação. Atendimento e recepção. Vou pegar esses dois verbos que você... Então, onde que eu estou atuando? Eu estou atuando em atendimento e recepção. A ferramenta, ela reescreve o seu currículo destacando os verbos de ação. E aí a gente cria um campo, um módulo dentro do currículo do candidato, onde eu só faço o destaque das competências. Então, eu faço todo um descritivo de quem é o meu candidato, quais são as competências dele de acordo com o currículo dele e aí as experiências e formações que ele tem. Mas eu pego exatamente esses verbos de ação que você está comentando e a gente potencializa ele. Para quê? Para que você tenha uma melhor leitura por parte do ATS. E isso não foi combinado, você fala, hein? Detalhe, não foi combinado. Já temos a ferramenta, Dario, quando que ela vem para os nossos candidatos? Conta um pouquinho para a gente aí. Gente, nós já temos a ferramenta, tá? Inclusive, a gente vai deixar nos comentários o link da ferramenta. Que joia. Isso é uma preocupação com o mercado mesmo, tá? Só no ano de 2025 foram 25 milhões de admissão no Brasil. Então tem muita gente se recolocando, muita gente entrando, e existe um público gigantesco que é um potencial usuário dessa ferramenta. E aí também para estimular o uso, ela é uma ferramenta freemium, ou seja, as primeiras 3 análises que a gente faz do ATS, elas são gratuitas e a primeira otimização do currículo é gratuita também, tá? Você entra na ferramenta, faz o seu cadastro, as 3 primeiras análises e a tua primeira otimização de currículo é gratuita também. Existem outros planos que aí são pagos,
onde você também tem o simulador de entrevista. Não adianta eu só passar pelo ATS. Tem um outro ator nesse processo chamado recrutador que é extremamente importante. Beleza, eu passei no processo para o caixa. O que esse cara vai me perguntar dentro de uma entrevista? E aí nós criamos também um módulo de simulação de entrevista, para entrevista técnica, comportamental, RH e gestor, para que esse candidato se prepare também para esse processo. Mas Legal. O link da ferramenta vai estar lá nos comentários para vocês, ela já está pronta e disponível. Legal. E eu podia ficar aqui a tarde inteira, né? Mas as plaquinhas do nosso tempo está acabando, vão subindo por aqui, né? E eu queria, assim, encerrar falando sobre isso, né? Assim, o ATS, ele é o primeiro grande filtro, né? Mas a gente ainda vai ter um processo de entrevista. E esse processo, talvez não, eu tenho certeza que ele é tão ou mais importante que o próprio processo do ATS, né? Então, realmente, as informações que estão ali no currículo, elas vão ser depois consideradas numa entrevista, né, Léo? Exato. Então, da importância daquilo que está no currículo realmente ser uma realidade, e quando eu venho para uma entrevista, eu realmente conseguir traduzir o que o meu currículo aceitou de informação, né? Fala um pouquinho desse processo, Léo, de como é que você espera, né? Que o candidato venha para a entrevista depois que você olhou o currículo dele, e o quanto é difícil a gente, às vezes, encontrar informações num currículo que na entrevista depois elas não se concretizam. Certo. Foi algo que nós trouxemos já até, inclusive, num tópico anterior ali, que foi a questão da transparência e da verdade, né? Então, sempre falar a verdade no currículo, colocar realmente as competências que você tem, porque durante a entrevista nós vamos dar um jeitinho, né, de realmente saber se você tem essa competência necessária ali com a vaga. Então eu acredito que a primeira parte, falando um pouquinho sobre a parte técnica mesmo, é realmente ter essas informações corretas, para que quando for ter a entrevista ali olho no olho, né, consiga entender realmente se você tem o perfil aderente ali à posição. Mas também acredito que um índice que realmente alto aí, que faz o candidato talvez ser reprovado no processo seletivo, também é um pouco da parte comportamental, né? Então, a forma que ele vai se portar durante a entrevista, a forma que ele vai, se ele realmente vai atrasar, se não vai, né? Como ele vai se comunicar, o interesse que ele está demonstrando naquele processo seletivo. Então, tudo isso é avaliado ali na parte técnica do processo, né? Então, a parte comportamental hoje conta muito. Então, será que realmente esse candidato... talvez ele seja um candidato nota 10 em questão técnica. Ele tem tudo que eu preciso. Mas talvez no comportamental não seja... Talvez ali naquele comportamental para aquela empresa não seja ideal, né? Então, isso conta muito. Nós avaliamos muito isso também. A forma que ele vai se posicionar, a forma que ele vai se vestir ali durante a entrevista também, né? Então, cuidar com as vestimentas. Eu acho que todas essas são informações bem necessárias que nós também avaliamos ali durante o processo seletivo, além da parte técnica, obviamente, né? Só tem um ponto que eu queria trazer, a gente está falando muito de ferramenta para o candidato, né? E eu acho que a gente tem que dar essas dicas, a gente tem que criar a ferramenta sim. Só que para o recrutador também, a gente já está desenhando uma ferramenta, ela já está em fase final, onde a gente vai, com a transcrição da entrevista, a gente vai fazer análise de competência, tá? Então, assim, candidato, não minta. O recrutador vai pegar e a IA vai pegar, tá? Então, a gente já está em fase final de desenho dessa ferramenta Fora e elaboração. Os testes também ainda, Fora né? os testes. Isso que eu queria falar. E assim, eu preciso finalizar, mas antes disso, Dario, acho que tem mais uma última pergunta que talvez eu acho que faz mais sentido para você, pensando tecnicamente, Léo, e eu acho que a resposta é para nós dois. Os ATS normalmente trazem dentro dos seus cadastros de currículos testes, né? Certo. Que não são testes dos processos seletivos, porque a gente sabe que cada processo às vezes tem um teste específico, um teste comportamental, mas quando eu faço o meu cadastro de uma forma genérica num ATS, normalmente eu tenho ali algum tipo de teste, que pode ser de fit cultural. Vale a pena realmente preencher esse cadastro com carinho, inclusive preenchendo os testes? O que você acha, pensando em tecnologia? Sim. Por exemplo, eu vou falar do Vaga Certa, tá? Que foi a ferramenta que nós desenvolvemos. Nós não analisamos só o score dele frente ao job description. A gente fala sobre o que o job description traz de fit cultural. Então, eu acho que é extremamente importante você investir tempo numa candidatura muito bem feita. Então, assim, se você vai fazer de qualquer jeito, a chance de você ter uma análise de qualquer jeito, seja por parte técnica, seja por fit cultural, é grande. Então, eu investiria tempo na parte de testes, até porque se você não passou naquele primeiro teste, isso já é um filtro. Sim. Então, você não vai para frente com certeza absoluta. E isso fala muito do que você também trouxe, né, Léo? Não é só técnico, é comportamental. Eu acho que quando eu busco uma oportunidade, se eu não gasto tempo, não invisto na minha própria candidatura, as próximas etapas também ficam bem comprometidas. Que recado que você está dando, né? Exatamente. É a questão do preparo mesmo, né? Então, você
pesquisar um pouco sobre a empresa, pesquisar um pouquinho ali sobre a vaga, realmente você ter um entendimento do que é aquela vaga, do que você vai fazer estando ocupando aquela cadeira, né? E se autoconhecer. Então eu acredito que a partir do momento que os psicólogos a partir do momento que você tem um autoconhecimento também ali, você vai sair melhor durante a entrevista. Então eu acredito em investir mesmo em você, né, no processo, entender um pouquinho sobre a empresa, entender um pouquinho sobre a vaga, também vai ser um diferencial na hora que o recrutador vai te avaliar, né? Maravilha, gente. A gente podia ficar aqui mais um tempão, né? A gente podia entrar agora em outros temas, né? Mas eu acho que para começar, a gente escolheu hoje trazer o tema tecnologia e os ATS, principalmente, para atender os nossos candidatos, né? Como eu disse, a gente está começando uma série de 6 episódios, então a gente deve trazer outros temas ainda abordando tecnologia, porque a nossa ideia para todos esses episódios é realmente trazer a tecnologia e o mercado de trabalho, tendências, não só para os candidatos, mas também para os nossos clientes. Então, com certeza, a gente deve abordar outros temas bem legais, né? Eu queria agradecer a participação do Léo, do Dario, né? Acho que foi muito legal, né? Obrigada. Talvez a gente tenha a oportunidade de estar aqui em outros episódios. E também queria reforçar, né, que embora o ATS faça esse papel de fazer o primeiro filtro e de toda a importância que a gente trouxe para o candidato em relação ao ATS, muitas vezes, embora feito tudo isso, ainda o candidato não é selecionado para determinada vaga, né? Que isso não quer dizer que realmente esse candidato ele não é um bom candidato ou não tem um bom currículo. É que as vagas exigem, às vezes, determinadas competências ou, né, enfim, determinadas necessidades que, naquele momento, para aquela posição, existem coisas que talvez não deram tanto match, né? Mas o processo seletivo, ele também é um processo de aprendizado e desenvolvimento. Então, cada cadastro, cada processo participado, cada entrevista realizada é um processo de amadurecimento para que o candidato possa conquistar a vaga que faz sentido para ele e também para a empresa. É tipo um namoro e um casamento, né? Então, permaneçam firmes. Obrigada, pessoal, por ficarem com a gente até o fim, né? E até o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado.